Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Hoje vamos preparar o nosso coração para receber a ministração do Espírito Santo. A palavra do Senhor hoje está aqui no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 até o versículo 7, onde diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhes: Assim me faça os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhes disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou, e disse: Levanta-te, come, porque muito grande será o teu caminho. Aleluia. Meus irmãos, a palavra do Senhor, aqui nos capítulos anteriores, vai nos dizer que Elias tivera feito um grande acontecimento, quando Elias pede que Deus consuma o holocausto com fogo, e assim é feito, assim acontece. O Senhor consome o holocausto que Elias tinha oferecido, e o Senhor consome esse holocausto com fogo nas vistas de toda a Israel, nas vistas tanto dos servos de Deus quanto dos servos e dos profetas de Baal. Porém, esse acontecimento estava em jogo a vida, ou de um lado ou do outro. O Deus que consumisse o holocausto, com fogo, estaria provando que era o Deus verdadeiro. Então, os servos do Deus, do Deus falso, no caso que não consumiria o holocausto, seriam mortos. E assim foi feito com os servos, com os profetas de Baal. Quando o Senhor Deus de Israel consumiu o holocausto com fogo, então Elias, provando ali que Deus era o Deus verdadeiro, sendo provado, então Elias manda matar todos os profetas de Baal. Todos os profetas, os falsos profetas, os profetas do inimigo são mortos por Elias. E então Israel comemora, aleluia, a palavra do Senhor. Israel comemora o grande, milagre que Deus fez ao fazer descer fogo do céu e consumir. O povo de Israel estava alegre, os servos do Senhor estavam regozijantes com aquilo que tinha acontecido a olhos nus, Porém, o inimigo se levantou com força contra a vida, em nome de Jesus, de Elias. O inimigo se levantou com força contra Elias, e ele se levantou na pessoa da rainha Jezabel. Então a rainha Jezabel, a saber tudo o que tinha acontecido, ela envia um recado, por um de seus servos, ela envia um recado a Elias, que certamente Elias seria morto, assim como Elias tinha feito com os outros profetas. Então, Elias, temendo pela sua vida, Elias, no seu momento de fraqueza, no seu momento de medo, normal, como qualquer ser humano tem medo das ameaças,
principalmente uma ameaça tão forte, uma ameaça de morte. E Elias, conhecendo bem a princesa Jezabel, a rainha Jezabel, Elias sabia da índole dela, Elias sabia de tudo quanto ela já tinha feito contra os profetas do Senhor. Elias temeu pela sua vida e deixou ali o rapaz que o acompanhava, o seu moço, o seu servo, ele deixou ali na beira do caminho e foi para o deserto. Chegando no deserto, Elias pede a Deus ali, no seu ânimo, na sua tristeza, na sua angústia, ele pede a Deus que lhe tire a vida, que lhe leve daquele lugar, que lhe tire daquele sofrimento, lhe poupe de ser morto por Jezabel. Então, Elias cai ali no profundo sono, porque ele estava cansado, ele estava abatido, o caminho tinha sido longo. Deserto nós sabemos que é lugar de cansaço, nós sabemos que é lugar de tristeza. Desertos nós sabemos que é lugar de seca, é lugar de fome, é lugar de sede, é lugar de luta. Então, Elias estava passando por aquele lugar, Elias estava passando por aquela situação. Elias estava enfrentando na sua vida circunstâncias de fome, de sede, de medo, de angústia, de luta. Elias se viu num beco sem saída. Elias se viu numa situação na qual ele achava que não tinha mais jeito. Elias se viu num momento na qual ele julgava que somente a morte poderia resolver a sua situação. Mas o que eu acho interessante na vida de Elias, o que eu acho bonito, o que eu acho interessante na vida de Elias, é que Elias não foi precipitado. Elias, ele até tomou a decisão de ir para o monte, de fugir, mas então Elias, até no seu último momento, ele confia no Senhor. Aqui eu vejo uma demonstração da confiança de Elias em Deus, porque Elias, ele não toma por si só as decisões, ele não vai, ele poderia ter se deitado debaixo desse pé de zimbro, ter colocado ali uma corda e ter se enforcado. Elias poderia ter feito como o rei Saul fez. O rei Saul, quando se encontrou num momento de dificuldade, num momento de luta, no momento a qual ele achava que já não tinha mais jeito para a situação dele, Elias enficou em seu próprio corpo uma espada e se matou porque ele não queria ser morto pela mão dos inimigos. E assim Elias também estava naquela mesma situação. Para ele não ser morto pela mão dos inimigos, ele correu, ele foi para o deserto, ele se deitou debaixo daquele pé de zimbro e ele pediu a Deus, porque Elias sabia que o dono de todas as coisas é Deus. Elias sabia que quem poderia mudar as circunstâncias ou dar um veredito seria Deus. No caso, talvez Elias não imaginou que Deus fosse fazer diferente. Elias confiou em Deus e ele imaginou, e ele colocou em seu coração que Deus ia receber aquela oração e iria fazer conforme ele estava pedindo. Porém, nós vimos aqui no versículo 6 que a palavra do Senhor nos diz que Deus fez diferente. Deus enviou um anjo até Elias. Então, Deus enviou um anjo com suprimentos para Elias, porque Deus sabia do estado físico de Elias. Deus sabia que Elias estava cansado fisicamente, mentalmente, estava desolado, estava com sede, estava com fome, e ele precisava de ser restaurado, ele precisava de ser fortalecido. Então, o anjo do Senhor vai com pão, vai com botija de água, mata a necessidade física de Elias e também ele mata a necessidade mental de Elias. O anjo do Senhor vai com uma palavra de encontro à mente de Elias. Jezabel tinha lançado sobre a mente de Elias que ele ia ser morto. Porém, o anjo do Senhor envia ao coração e à mente de Elias que o caminho dele era longo. Então, meus amados irmãos, nós compreendemos nessa palavra que muitas das vezes nós nos encontramos em situações a qual o nosso inimigo lança sobre as nossas vidas palavras de medo, palavras de morte, palavras de fim. Lança sobre a nossa vida circunstâncias a quais a gente pensa que é o fim. Porém, quando nós buscamos ao Senhor, como Elias fez, Elias orou e buscou ao Senhor,
O Senhor envia a verdadeira resposta sobre a nossa vida. O Senhor envia sobre a nossa vida a palavra que prevalecerá. E a palavra que prevaleceu aqui sobre a vida de Elias foi: come, porque grande, comprido será o teu caminho. Ou seja, Deus estava dizendo ali para Elias: Elias, come que tu está com fome. Elias, bebe. Elias, te alimenta. Porque o caminho que tu vai ter que voltar vai ser longo, Elias. Porque eu não te mandei para o deserto, Elias. Eu não te falei que era o fim, Elias. Eu não te falei que você iria morrer, Elias. E a palavra que prevalece sobre a tua vida, Elias, é a minha palavra. E a minha palavra é: grande é o teu caminho, comprido é o teu caminho. Meus irmãos, e essa é a palavra que o Senhor tem lançado para mim e para você. Não deixa o inimigo, não confia nas palavras do inimigo, não dá crédito àquilo que o inimigo tem lançado sobre a tua vida. Eu não sei quem é o inimigo que tem te cercado, eu não sei quais as circunstâncias que você está vivendo, eu não sei quais são os momentos que você tem visto, tem achado que é o fim para a sua vida. Mas de uma coisa eu sei, o Senhor tem palavras de vida eterna para a sua vida. O Senhor tem palavras de vitória para a sua vida, como era a palavra do Senhor sobre a vida de Elias. E o que eu acho mais lindo, mais interessante, que não está aqui no texto que nós lemos, mas é que Elias obedece ao Senhor. Elias faz conforme o Senhor o manda. E passando o tempo, passando ali um certo tempo, a palavra nos diz que Elias é levado pelo Senhor numa carruagem de fogo até os céus, aleluia. Então, irmãos, nós podemos ver, nós não enxergamos o futuro, nós não sabemos o amanhã, mas Deus sabe de todas as coisas e cabe a nós receber a palavra do Senhor e obedecê-la, porque quando nós obedecemos, nós vivemos aquilo que o Senhor tem cumprido na nossa vida, aleluia, glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor. Cumpra, obedeça a palavra do Senhor. O Senhor tem caminhos de vida, caminhos de vitória para mim e para você. Aleluia. Fica na